Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo. É uma alegria estarmos juntos, mais uma vez, para refletirmos na mensagem do Cristo, à luz da doutrina espírita. Nós estamos vendo o capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós vamos abrir uma página para fazermos uma preparação espiritual para darmos início à nossa reflexão do Evangelho. Do livro Deus Contigo, pelo Espírito Augusto e o médium Cleiton Levi, a mensagem é esperança e realidade. Crises te fustigam? Trabalha e espera. A doença te visita? Tolera e espera. Incompreensões te cercam? Compreende e espera. A morte cravou-te um espinho em forma de saudade? Confia e espera. Em tudo, segue fazendo o melhor ao teu alcance, trabalhando, tolerando, confiando e perseverando, sempre, porque o amor de Deus é o terreno fértil, onde as sementes da esperança, mais cedo ou mais tarde, se convertem em realidade. Refletindo nessa mensagem tão bela, nós vamos agradecendo ao Senhor Jesus a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome e pedindo a sua presença entre nós. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Então, queridos amigos, estamos aqui. Ninguém me disse se estão conseguindo acompanhar aí direitinho pelo Facebook. Um abraço para o Pedro, para o Willy, para a Geralda, para a Daniele. Uma alegria, sejam todos bem-vindos, porque eu estou percebendo que pelo Facebook parece que está um pouco sem sincronia. Sem sincronia, enrolou. Mas pelo Instagram está direitinho. Mas nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, e nós estamos no capítulo 3. Estamos encerrando o capítulo 3, o item 19. Nós começamos a semana passada a ver o capítulo 3, o item 19, é uma mensagem de Santo Agostinho. E Santo Agostinho, ele vem nos falando, no item 19, sobre a progressão dos mundos. Para quem estava conosco a semana passada, para que a gente possa relembrar e continuar, eu vou ler desde o início do item 19 do capítulo 3. O capítulo 3 é uma passagem do Evangelho quando Jesus diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. E Santo Agostinho, nessa mensagem em Paris, em 1862, ele vem falando sobre a progressão dos mundos. Eu vou ler até o ponto que nós paramos a semana passada e aí daremos continuidade. Aproveitando para mandar um abraço para a Ana. Ana, seja bem-vinda, Ana. Santo Agostinho diz: o progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A natureza é composta por seres que podem ser animados ou inanimados. Essa classificação visa o quê? Diferenciar
seres vivos dos seres não vivos. O que seriam os seres animados? Isso nós trouxemos para que a gente possa refletir, não é a fala de Santo Agostinho, só para que a gente entenda o que são seres animados e inanimados. Os seres animados são os seres vivos, propriamente dito. Portanto, os seres vivos nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. São exemplos de seres animados. Quais os exemplos poderíamos dar? Os animais, incluindo os homens, as plantas, os fungos, as algas, os protozoários, as bactérias, são seres animados. Agora, e os seres inanimados? Os seres inanimados são coisas e objetos que não possuem vida. Existem dois tipos de seres inanimados. Aqueles que são provenientes da natureza, que Santo Agostinho diz que todos passam por esse progresso, e aqueles que são criados pelos homens. Um carro, um avião, um celular, isso é um ser inanimado, mas é uma criação humana. Agora, são exemplos de seres inanimados naturais: o ar, o solo, as pedras, a água. São seres inanimados. É importante observar o quê? Os seres vivos, eles são dependentes dos seres não vivos para sobreviver. Por exemplo, nós, seres humanos, somos seres animados. Nós dependemos da água, que é um ser inanimado, para poder nos mantermos vivos. Nós não aguentamos muito tempo sem o consumo da água. Aí Santo Agostinho continua dizendo: a própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Nós estamos relembrando o que nós já vimos a semana passada, por isso não estamos aprofundando nos comentários. E lembramos que existe, dentro das leis de Deus, dentro das leis naturais, está lá no Livro dos Espíritos, na parte 3ª de O Livro dos Espíritos, quando fala dessas leis naturais, a lei de destruição é uma lei que faz parte. E Santo Agostinho fala: a própria destruição, que parece que é o fim, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito. E ele continua dizendo que Kardec, inclusive, ele faz também uma pergunta em O Livro dos Espíritos, na questão 783. Kardec pergunta aos benfeitores: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Faz parte, é um processo? Ele pergunta. E eles dizem o quê? Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, isso é que a gente deve atentar bem ao que os benfeitores dizem, quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita, de tempos a tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. E a humanidade, nesse momento, está passando por esse abalo. E eles continuam dizendo: ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Esse progresso é ininterrupto. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante que se aglomeraram os primeiros átomos, destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva.
nós temos a ciência que nos mostra esse processo, fazendo análise, a geologia, estudando, desde o início do nosso planeta, e eles vão fazendo uma avaliação de como que deve ter sido esse processo. Mas nós não temos ninguém, que ele coloca aqui, Santo Agostinho, quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante que se aglomeraram os primeiros átomos, destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva. Mas nós não temos ninguém, a não ser o nosso governador espiritual, Jesus, que desde o primeiro instante ali se encontrava. Nós nos baseamos nos que os cientistas nos trazem. E nós paramos neste ponto aqui a semana passada. E vamos dando continuidade hoje para fechar o item 19 do capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, e a semana que vem nós iniciaremos um novo capítulo, capítulo 4. Santo Agostinho vem dizendo: marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Nós lembramos quando Kardec também nos traz, falando sobre o princípio inteligente, que a esse progresso, o princípio inteligente, que é o início de tudo, mas ele vai passando por todas essas fases. Nos reinos inferiores da criação, que nós chamamos os reinos inferiores, que seria o mineral, vegetal, o animal, no mineral já há um princípio ali inteligente, porque já existe uma força de atração. No vegetal já existe também um progresso no animal, e esse princípio inteligente ele vai evoluindo até se tornar um espírito. E é isso que Santo Agostinho vem dizendo. Marcham assim, lado a lado, paralelamente, o progresso dos homens, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais, o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Jesus nos disse: o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Há um processo de evolução contínua. Todos nós seres humanos, que já nos consideramos seres mais privilegiados da criação, mas na realidade também estamos progredindo fisicamente, moralmente, espiritualmente. Os primeiros hominídeos, qual era a aparência dos primeiros hominídeos? Aqueles homens das cavernas eram quase como que símios, e hoje nós já temos essa aparência muito melhor, mas ainda não parou por aqui. Estamos em processo de evolução. Inclusive, certos órgãos nossos já vão ser dispensados nas próximas reencarnações. Espíritos que estão se preparando para renascer já vão renascer com outras condições diferenciadas. Serão já um outro nível de seres humanos, já numa escala mais evoluída. E Santo Agostinho já vinha dizendo isso para nós há mais de 150 anos. E ele diz: quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador. Seria muito fácil se Deus tivesse criado tudo já sem precisar de nenhuma mudança. Ele tem poder para isso. Mas qual seria o mérito
de nós, princípio inteligente, até chegarmos a sermos espíritos com individualidade. Quando o planeta Terra ainda era aquela bola de fogo e que foi entregue a Jesus para que ele cuidasse, e uma pleiade imensa, milhões talvez de trabalhadores juntos ao Cristo, trabalhando, elaborando, manipulando toda aquela condição do início, mas o planeta foi esfriando, as primeiras formas de vidas foram surgindo, formas de vidas foram colocadas aqui em caráter de experimental, formas de vidas desapareceram para que outras surgissem. Nós lembramos dos dinossauros. Os dinossauros foram extintos do nosso planeta. Nós sabemos da existência dele pela ciência, pelos pesquisadores, pelos arqueólogos, por aqueles que localizaram os seus ossos ali e fizeram toda aquela montagem e fizeram aquela... hoje, com toda essa tecnologia, a possibilidade de termos condições, de termos uma noção bem próxima de qual era a aparência de cada um desses animais e também daqueles primeiros hominídeos, porque apenas os esqueletos é que foram localizados. Mas Santo Agostinho diz: quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador. Ele dá oportunidade para que nós possamos ter a nossa condição individual de irmos evoluindo. Se fosse tudo já pronto, seríamos como robôs. Os robôs é que saem das fábricas todos construídos da mesma forma, sem nenhuma condição de se manifestar. E ele continua dizendo: quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia, que é a Terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Lembrando que essa mensagem é de 1862. A humanidade era bem, o número de seres humanos era bem menor do que na atualidade. Temos mais de 7 bilhões de seres encarnados e fora os desencarnados, porque Emmanuel nos diz que para cada encarnado nós temos 3 desencarnados em volta do nosso planeta, na fila de espera, querendo reencarnar. Mas o que Santo Agostinho quer dizer aqui? Ele está dizendo que a vaidade, o orgulho, a prepotência humana tinha aquela ideia, e muitos ainda têm, de que só existe vida na Terra. Ora, naquele período que Santo Agostinho nos traz essa mensagem, a ciência ainda não tinha tanto conhecimento, mas atualmente nós sabemos que temos bilhões de planetas, de galáxias. Deus criaria todo esse universo, que agora já falam até de multi-universos, para somente no planeta Terra, que é como se fosse um imperceptível grão de areia, que Santo Agostinho diz, um imperceptível grão de areia diante de todo esse universo, e somente aqui é que existiria a vida humana. Seria muita prepotência nossa, muito orgulho, muita vaidade. E ele nos diz: segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao em que hoje se acha, porque passamos
mundo primitivo, inclusive já ouvi pessoas dizerem assim, o planeta Terra foi criado para ser sempre isso. Não, a gente é só observar o passado. Nós passamos de mundo primitivo. Estamos no mundo de prova e expiações, um pé já no planeta de regeneração. Então ele diz, segundo aquela lei, que é a lei da progressão dos mundos, este mundo que é o nosso planeta Terra, esteve material e moralmente no estado inferior ao em que hoje se acha, e alçará, sob esse duplo aspecto, a um grau mais elevado. Tanto moralmente, Santo Agostinho diz, quanto materialmente, quanto moralmente, nós vamos alçar voos mais altos e estamos alçando. É só virarmos assim, olharmos para trás, vermos tudo o que tem acontecido. Muitos dizem, o mundo está cada vez pior. Mas se nós formos observar que na época mesmo que Santo Agostinho nos traz essa mensagem, em termos de Brasil, nós ainda tínhamos a escravidão. Muitos países do mundo, infelizmente, ainda possuem a pena de morte, mas muitos já aboliram a pena de morte. O próprio Brasil, que na época do Império tinha a pena de morte, não existe mais. Nós vamos evoluindo. Se olharmos para trás, tanto materialmente quanto moralmente, a humanidade vai evoluindo. Só que é um progresso lento, como pergunta Kardec. Nós somos um pouquinho lentos, mas Deus é muito amoroso, é um Pai muito, muito amoroso. E Santo Agostinho encerra dizendo, ele, o nosso planeta Terra, ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, porque esse processo de provas e expiações para regeneração não é assim, acordei amanhã já mudou, não. Da mesma forma que de mundo primitivo levou-se milênios para chegar a um planeta de provas e expiações, esse processo também é lento. E ele diz, ele há chegado, o planeta chegou, a um dos seus períodos de transformação, e que de orbe expiatório, que é o que nós estamos já alçando outros voos, mudar-se-á em planeta de regeneração. Então, Santo Agostinho, em 1862, já estava falando isso. Onde os homens serão ditosos, serão felizes, porque nele imperará a lei de Deus. Nós vimos a diferença entre as várias escalas evolutivas. Nós sabemos que o mundo de regeneração ainda não é o top de linha, ainda tem outros mundos melhores, mas já vai ser bem melhor do que na atualidade. Mas para isso depende o quê? De cada um de nós. Cada um de nós fazermos a nossa parte. Pequeninas atitudes do nosso dia a dia já vão contribuindo para essa mudança planetária. Muitos de nós imaginamos uma grande mudança. Porque se eu pudesse, se eu ganhasse na loteria, eu ia fazer milhões de coisas. Não. No nosso dia a dia, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, no nosso meio social, nós vamos sendo aquele exemplo, auxiliando nessa mudança. Se todos nós formos fazendo isso, rapidamente nós vamos atingir o planeta de regeneração. Quando Jesus vem à Terra, ele não busca entre os sábios, ele não busca um exército, não. Ele busca 12 homens simples do povo, 12, apenas 12. E esses 12 contribuíram muito com
a obra do Cristo. Um acabou afastando-se, equivocando-se, mas os 11 que permaneceram contribuíram de forma profunda. Todos nós que aqui nos encontramos juntos essa noite, temos essa possibilidade de auxiliar a Jesus e auxiliar ao nosso Pai nessa obra da transformação do nosso planeta para chegar mais rápido ao planeta de regeneração. Mandando um abraço também para mármores, alguma coisa assim. Aproveitando também para mandar um abraço para a Sueli. A Márcia disse, sim, está tudo muito bom. Ah, que bom, Márcia, porque aqui para mim continua estranho ainda. Um abraço também para a G Sol. A G, seja bem-vinda. Eu acho que é a G, eu acho que é uma jovem, mas seja como for, todos são muito bem-vindos. Um abraço para a Silvina, para a Gleice. Que bom estarmos aqui juntos. Lembrando que agora, ao encerrarmos, nós vamos fazer à distância, não é ao vivo, à distância, a nossa reunião de irradiação e vibração. Essa reunião ela serve para tratar problemas de saúde física, mental, emocional e espiritual. Obsessiva, coloque-se em sintonia, quem está em tratamento, quem desejar agora receber o atendimento, mantenha-se em sintonia, coloquem uma garrafa com 2 litros de água para ser consumida durante a semana 5 vezes ao dia, como se fosse uma xicrinha de café, 5 vezes ao dia, sempre em prece, sempre em gratidão, sempre pedindo a Deus que dê o melhor. Quando for terça-feira que vem, a mesma coisa. Nós orientamos pelo menos 8 semanas de tratamento. E o que nós orientamos? No dia, na terça-feira, uma alimentação leve, no máximo até 18h30, e durante agora, de 8h30 às 9h30, mantenha-se em sintonia, coloque uma música suave, uma leitura edificante, pode deitar, se desejar dormir, não tem problema. E quando acordar, toma água. Se desejar, depois das 9h30, fazer uma outra refeição leve, pode ser feita. Amanhã, 10 horas da manhã, o nosso Café com o Evangelho. Aguardamos vocês. E amanhã, às 8 da noite, no nosso curso de Espiritismo, ao final, teremos aí ao vivo, amanhã é ao vivo, o passe e a magnetização das águas. Agora é o tratamento à distância. Paz a todos, foi muito bom estarmos juntos e vamos nos manter nessa grande rede de sintonia do bem para podermos auxiliar na transformação moral e espiritual do nosso planeta. Muito obrigada.